Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é dia de Sem Roteiro por aí, que é aquela sessão que todo mundo ama, que a gente fala sobre o nosso assunto preferido, que são as viagens. Hoje a gente vai falar sobre algo que transcende essa experiência da viagem e do turismo, que é a experiência de morar fora. Então, para isso, a gente convidou essas duas arquitetas muito queridas nossas da Mão Dupla, a Fernanda Andrade e a Carmen Calisto, que viveram recentemente a experiência de morar fora do Brasil, e elas vão compartilhar isso um pouco com a gente aqui hoje. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Já vou pedir aí para vocês começarem contando um pouco. Conta aí pra gente, Carmen, onde você morou, como é que foi? Então, eu tive a experiência recente, eu morei 2 anos na África do Sul. Eu voltei agora em dezembro e foi, assim, uma experiência muito legal. É muito diferente, né? Ninguém espera que você vai falar África do Sul. Isso é o mais bacana, assim, foge do óbvio. E você, Fernanda? Eu fui para Califórnia. Quem não quer, né, gente? Que chato. Sim, eu fiquei lá 1 ano e, sim, foi uma experiência, igual a Carmen falou, muito bacana. O que vocês tiveram, assim, na chegada de primeira experiência, assim, de choque cultural, que vocês falaram, nossa, isso é diferente? Porque quando a gente viaja é uma experiência à parte, né? Você tá de férias, você curte ponto turístico, mas a vivência, você tá ali, tem que ir hospital, escola, dentista, banco, né? Sim. O que foi o primeiro choque, assim, que vocês tiveram nessas experiências suas? Então, eu tive um pouco de dificuldade, assim, da língua no dia a dia, porque por mais que eu soubesse falar inglês, o sotaque lá era muito diferente e no telefone eu não entendia nada que eles falavam. E ao vivo ainda tem uma mímica, porque ao vivo você ainda lê a pessoa, aí no telefone eu não entendia nada, então eu tinha que marcar consulta, a pessoa falava o endereço, eu ficava... E endereço também é diferente, né? Totalmente. Nos Estados Unidos mesmo fala o CEP antes, né? Isso é. E assim, no meu caso, porque como eu fui com minha família, né, fui com os meus filhos, aquela questão de adaptar a escola, assim, é tudo diferente, né? Então, a gente zera tudo, começa, e aí na hora que a gente está acostumando, no meu caso, que eu fiquei 1 ano, na hora que eu acostumei, eu tô voltando. Vocês duas tiveram em comum essa experiência de ir com as crianças, né? A Carmen tem uma filha e a Fernanda eu tenho tem dois meninos. E eu imagino que isso só enriquece, né? Porque é mais preocupação, mas também é mais experiência, assim. Como que foi isso das crianças na escola, com os colegas? Como que foi essa aceitação deles e dos outros? Então, no meu caso foi bem interessante, porque a forma de cuidar era muito diferente lá. E a minha filha foi com 4 anos, então ela era pequenininha. E eu via que aqui na escolinha eles eram muito olhados, eram tratados como bebezinhos. E ela estava contando que antes de começar a gravar que ela é aquela mãezona, né? Então... Aí eu cheguei lá e falei, gente, parece que esse povo não olha esses meninos direito. E aí aqui ela chegava em casa, da aula impecável, lá ela chegava igual um pivete, assim, imunda, descabelada, toda suja. Super feliz, será que esse povo... Super feliz. Será que esse povo não olha esses meninos direito? Aí depois que eu vi que era diferente, aqui a gente é muito em cima, lá eles são mais relax, era criança mais solta, brincando na terra. E isso acabou que no final eu achei muito legal, porque eu vi que ela amadureceu demais lá, ela aprendeu a se virar, aprendeu a fazer as coisas sozinha. No começo fiquei meio em pânico, assim, mas foi bastante interessante depois. No meu caso, eu tenho um menino de 5 e um de 10. Aí, assim, eles chegaram, um chegou com 4 e o outro chegou com 9. Então, assim, o de 4 foi exatamente um berçário, mas eu achei, assim, lá, coisa que a gente não tem aqui, né, que as crianças de 4 anos já têm atividades, né, e lá eram bebês, assim, ele dormia, tinha um tempo longo de dormir, na hora que ele entrou para a pública, aí virou outra criança, assim. O meu maior chegou com inglês básico, porque o que a gente faz de curso de inglês aqui para criança, aprende as palavras, mas não sabe resolver nada. Mas ele enfrentou, porque ele entrou já no meio do 4º ano e foi, assim, ele estava desesperado para aprender, porque só uma menina falava espanhol. E ele falava assim, mãe, eu estou entendendo tudo que é espanhol, estou entendendo. Então, assim, ele queria comunicar com os meninos, né? Então, assim, ele, num minuto, em 4 meses, o inglês dele... Não apenas pela língua, mas pela vivência. Imagina eles voltando agora para a escola no Brasil, o que eles têm para contar, né? Para compartilhar.
E é uma experiência família também, bem interessante. Não sei se você tinha outras pessoas da sua família. Fui eu, minha filha e meu marido. Então, assim, a gente fica muito unido, porque não tem o avô, não tem o tio, não tem ninguém. Então, é gente, É verdade, você acaba convivendo mais ali no seu núcleo familiar, né? Eu também tive essa experiência, né, de morar 2 anos no Chile, então todo final de semana eu queria fazer alguma coisa, eu queria subir numa montanha, eu queria ir numa vinícola, porque eu sabia que aquilo ali ia acabar, então a gente fica mais explorador, não é? A gente explora bem. Nossa, eu explorei bem. A gente viajou demais. Era todo final de semana a gente tinha que alguma coisa para fazer. E mesmo com criança, assim, bom que a Califórnia tem Universal, tem Disney, então assim, a gente tinha atividade para passeios com eles e tinha os passeios que a gente queria, que é museu, né? Então, assim, tinha muita coisa bacana para ver. Eu penso que para vocês, como arquitetas, também deve ser uma experiência muito agregadora, assim, porque é uma outra vivência, né? Experimentando a arquitetura de outro lugar. O que vocês me contam sobre isso? Eu acho que foi muito interessante você vivenciar outras formas de morar, outras formas de você utilizar um espaço. Então, a cidade que eu morei em Joanesburgo, era uma cidade muito cosmopolita, então tinha gente de todas as partes do mundo. E acabou que eu tive contato com pessoas de vários lugares, várias religiões, e eu vi várias formas de se viver diferentes, e eu acho que eu trouxe um pouco disso para os meus clientes aqui, até para a minha vida aqui, algumas coisas que eu aprendi lá, que eu mudei depois que eu voltei para cá. Isso foi incrível. Isso foi muito legal. Eu acho que a gente aprende muito, assim, viajar em si, a gente traz para o nosso trabalho, né, muita coisa, assim, a gente abre a mente, né, eu acho que foi muito interessante, assim, essa questão de abrir a mente para outras culturas. Eu também convivi lá, porque, assim, a Califórnia tem muito mexicano, mas também tem muito chinês, japonês, tem de tudo. Então, assim, brasileiro mesmo, eu vi poucos, assim, onde eu estava. Então, assim, eu tive que conviver com outras pessoas e, assim, você percebe um pouco, é diferente. Isso assim. é bom, porque às vezes a nossa tendência é chegar e se aproximar de brasileiros, né? Sim. Lógico, porque a gente está sozinho, isso traz uma familiaridade, mas é bom também quando você não encontra tantos, porque aí você precisa ampliar seus horizontes, né? Porque, na verdade, assim, meu marido foi para fazer um pós-doutorado. Então, assim, na universidade tinha alguns brasileiros que faziam grupos, mas era um grupo de assim, gente lidando mais com ensino, né? Então, assim, é diferente, assim, o estilo que a gente, que eu convivia muito pouco. Ele convivia, eu convivia muito pouco. Eu convivi com americanos por causa dos meninos, porque o meu maior gosta de futebol, então, assim, eu convivi com o pessoal da escola por causa do time da escola. É aquela coisa bem americana mesmo, de ir para o campo. É muito interessante. Eles têm uma coisa muito família também, assim. Nos finais de semana, eles estão sempre juntos. Você vê nos parques, aquela familhona, assim, nos parques. Então, assim, eles têm essa coisa do convívio. Achei isso muito, muito, muito bacana. Pelo fato de vocês serem brasileiros, assim, algum tratamento diferente, ou se sentiram acolhidos, como que foi isso? Assim, o contato que eu tive foi muito bom, porque eles, assim, lógico que a gente fica aquela cisma assim, porque o americano às vezes te deixa um pouco, porque você é latino. Por causa da questão da gente estar numa situação que era, o meu marido estava estudando, já era uma família que eles, até no final, assim, os pais dos colegas, vocês podiam ficar mais. A gente, é interessante, assim, é interessante a gente conviver e ver que tem uma distância, mas uma coisa que a gente, as crianças, os filhos da gente, eles rompem essa barreira. Então a gente convive, assim, a gente às vezes fica cismado com umas coisas que... A gente mesmo cria, às vezes, um entrave e a criança vai lá e desfaz tudo, né? E eles... Eu acho, assim, a parte deles, assim, eles podem ser frios, né? Porque a gente tem essa coisa deles serem mais distantes, mas ao mesmo tempo, assim, com a família, eles são muito voltados para a família, muito eles, assim, então... Não, lá na África eles amam brasileiro. Então você fala que é brasileiro, eles riem até aqui. Que delícia, então né? A gente foi assim muito bem recebido na escola, nos grupos sociais, pelos pais dos colegas. Então, assim, foi bem bacana. Essa semana, inclusive, eu achei bonitinho
que a mãe de uma colega da Estela me mandou um WhatsApp falando que ela tinha feito pão de queijo. Ai, que ela comeu lá em casa e tinha gostado. Essa troca de cultura, né? Assim, é muito bom. Teve umas coisas engraçadas. A gente fez uns amigos de lá e eles falaram que eu tinha que fazer um jantar brasileiro. Aí eu pensei, gente, o que eu vou fazer, né? Porque, tipo, lá em casa, quando alguém vai, eu faço risoto, não faço comida brasileira. Aí eu falei, não, vou fazer um bobó. Aí eu falei, nossa, eu nunca fiz esse negócio, se der errado. Minha mãe falou, não, se der errado não tem problema não, porque eles não sabem como é. Isso, eu fazia isso direto, no Brasil é assim. E assim, eles foram e acharam assim, master exótico. Eu pensando, gente, na minha vida eu nunca fui exótica. Agora eu sou exótica. Isso, a gente assume um papel que a gente não tem aqui, né? Eu acho que também no Brasil você tem mais regras pra seguir. Eu não sei, lá Você vai encontrar um se você quiser ir de pijama no supermercado, vai, ninguém vai te olhar. Gente de pijama no Eu vi supermercado. também. Isso, é. Então assim, eles não estão nem aí se você tá usando a mesma roupa uma semana, ou se você tá mudando, se você tá, eles não têm, porque eles são práticos. Eu acho que isso é a questão de serem mais frios, assim, também é muito uma coisa de cada um tá preocupado com a sua vida. Então ninguém vai ficar julgando o outro que tá de pijama e tal. A gente já é todo muito participando da vida do outro, às vezes até demais. A né? gente é que se pega olhando e falando assim, né? O outro, assim, mas isso eu achei muito bom. Eu fiquei liberta. Assim, eu fazia as minhas coisas do meu jeito. Não, isso é muito bom. Ninguém fica te olhando. Se você quiser ir vestido de maluco, na rua, ninguém vai falar de eu você. lembro da minha experiência, assim, porque o brasileiro, a gente é muito, às vezes, não me toque, assim, ou fala com muito cuidado, com muito tato, e o estrangeiro é muito sincero. Praticamente todos os estrangeiros que eu já convivi, tem uma coisa, por exemplo, você dá um presente, a pessoa fala, eu já tenho isso, entendeu? E a gente fica todo ofendido, né? Nossa, mas ele só tá falando a verdade, a gente não, obrigada e tal, né? Não precisava. É tipo quando alguém tá na nossa casa e fala, tô indo, você já vai lá? Não, você fala, eu tô indo, tá bom. Tá bom, tem um horário, né? E por outro lado, se te convida, estão te convidando real, né? Não é a gente que fala vai lá em casa, não dá nem o endereço, né? E o horário lá é horário. É horário, meio-dia, meio-dia. Eu fui num churrasco da turma dos coleguinhas do meu menino, chega na hora, assim, eu fui das últimas, mas assim, ó que eu cheguei certo, que eu sou super pontual, mas assim, o povo chega e acabou. Marcar 7 para chegar 9, não existe isso, né? Não, lá o horário é horário. Eu acho muito legal. Mas eu acho que isso é interessante. Eu acho que abre demais seu horizonte. Sim. Você fica mais tolerante, você começa a conviver melhor com as diferenças. Eu acho que quando você está em outro país, você fica mais aberto a tudo. Aqui, como você está naquela zona de conforto, da família, dos amigos, vamos fazer não sei coisa, que preguiça. Quando você está em outro país, não. Tudo que te convida, você vai, anima, quero sim. Então, você abre o leque, eu acho. Sim, é muito interessante. A gente fica mais disposto a aprender. E eu percebi que a gente volta com esse olhar para a nossa cidade também. Porque eu lembro quando eu morava lá no Chile, me falaram assim, Santiago é bonito, né? Mas não tem aquele céu azul igual Belo Horizonte. E aí eu pensei, meu Deus, que azul. Eu nunca tinha parado para pensar que azul é esse do céu de Belo Horizonte. E depois dessa experiência eu falei, não, realmente o azul de Belo Horizonte é diferente. E aí a gente muda o nosso olhar para a nossa própria cidade, né? Sim. A questão igual, por exemplo, praia. Todo mundo fala assim, as praias da Califórnia. Eu achei bonitas, mas assim, a gente tem muita praia linda aqui. E fora que o mar, gente, é gelado, né? Eu acho que impressionar brasileiro com praia é difícil, né? E assim, não é aquela praia que não tem nada, né? É a gente que leva tudo, né? A gente que vai com tudo, porque não tem barraquinha, não tem nada. Não pode vender bebida alcoólica, então assim, é diferente. Eu achei umas praias bonitas, não vou falar que não é bonito porque é lindo, mas a gente que tem essa coisa do Brasil com as nossas praias, eu senti falta. Eu também acho. Praia é aqui. Aqui, as nossas praias são belíssimas. Uma coisa que eu não esperava, que eu não imaginava que seria tão forte na África do Sul é a questão da cultura inglesa. Por causa da colonização, eles têm vários traços muito inglês no dia a dia. Por exemplo, a mão lá invertida. Então, eu dirigi do lado errado. Você dirigia lá? Primeira semana eu falei, vou matar alguém, que eu vou entrar e atravessar a rua, que você não olha pro lado certo. Quase morri, eu também quase morri quando eu fui viajar. Uma vez eu olhei e atravessei, sua louca! Londres, E, por exemplo, chá, eles têm mania de chá. Um dia foi uma coleguinha da Estela lá,
E aí chegou umas 3 horas da tarde e falou assim, Estela, vamos tomar um chá. Criança. A criança, aí 5 sentaram anos. as duas como xícara. Eu falei, isso aqui é açúcar? Não, puro. Eu falei, Tipo um gente, teatro, né? É uma encenação. É muito legal, gente. E assim, eu sou uma pessoa que recomendo muito. Toda vez que alguém me pede um conselho sobre isso, sobre ir para outro lugar, eu sempre falo, vai. Porque eu acho que seria muito legal se todo mundo tivesse essa oportunidade. E hoje em dia, você mudar de país não significa largar tudo. A gente vive num outro contexto. Nós 3 tivemos uma experiência parecida de ir embora e continuar trabalhando com os nossos negócios, né, atendendo os clientes. Quando eu fui já tinha mão dupla. Então, como que foi isso para vocês de continuar esse serviço de maneira remota? A gente tem um pouco de receio, né, de pensar de como que vai ser, né? Mas quando eu cheguei, assim, eu tive a oportunidade de alguns clientes me procurarem, clientes antigos, e querendo fazer alguma coisa, eu falei assim, gente, a tecnologia hoje é fantástica. O WhatsApp, eu conseguia conversar e fazer vídeo o tempo inteiro, eu conseguia acompanhar a obra de lá, o engenheiro às vezes fazia um vídeo, eu acompanhava, eu conseguia conversar com o cliente. Então assim, com a tecnologia que nós temos hoje, a gente consegue trabalhar fora. Lógico que tem limitações, por exemplo, medidas, a gente precisa de uma pessoa que faça essa parte, e a gente consegue elaborar porque a gente trabalha, assim, praticamente o desenvolvimento do nosso projeto é todo feito dentro com um computador. Então, assim, para mim, assim, eu pensei, fiquei com receio, mas eu vi que consegui, assim, fiz obras tranquilas. É possível, assim, né, Fernanda? É possível. Para mim também, eu estava com bastante receio de ir por causa do meu escritório, mas eu consegui me estruturar, deixar uma equipe aqui e foi super tranquilo, fluiu super bem. E foi até legal, porque teve projetos que eu fiz totalmente à distância, depois eu vim conhecer a obra legal, pronta. Né? Hoje em dia tudo é possível, mas né, com o WhatsApp, assim, você, online, fazia reunião na obra online, mostrava, foi bastante interessante. É legal demais. Meninas, muito obrigada pelas dicas, por terem compartilhado essa experiência com a gente. Adoramos que vocês vieram participar aqui no nosso canal. Esperamos que vocês tenham gostado também desse vídeo. Gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. A gente está sorteando um puff lindo para os nossos inscritos. Esperamos a inscrição de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.